Graça e paz, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Quero louvar a Deus pela sua vida. Eu tô hoje dando sequência nos vídeos que eu falei que nós iríamos fazer sobre começar e terminar bem, né? Então tô um pouquinho ruim, não tô muito bem. Tô com a garganta complicada, fica tranquilo, não é corona. Então tô tomando meu chazinho aqui, ó. Mas o que eu quero compartilhar com vocês, como eu falei de Saul, como eu falei dele, eu quero continuar falando de pessoas que começaram bem e não terminaram bem. Bom, hoje nosso personagem é Joabe. Joabe foi fundamental na minha formação cristã, no sentido de leitura bíblica. Eu lembro que, por estar começando na fé, eu me interessei muito por Joabe. E eu lembro que eu tinha Joabe como um personagem importantíssimo devido ao comportamento dele, a forma como ele era leal, era fiel. A primeira vez que Joabe é citado na Bíblia está em Samuel 26, 6 alguma coisa. Quando Davi, pela segunda vez, ele desce a caverna junto com Abissai. Abissai se junta a Davi em Ziclac. Ziclac era uma cidade israelita, mas dominada pelos filisteus. Essa cidade é dada a Davi para ele comandar. E nesse projeto todo, quem se junta a ele é Abissai. Abissai é irmão de Joabe. Aliás, Abissai, Azael e Joabe são irmãos, filho de Zuria, irmã de Davi, ou seja, Joabe era sobrinho de Davi. Então, começou bem, começou com ele se juntando no propósito, ele acreditando naquilo que Deus tinha feito e prometido a Davi. Davi era um homem extremamente guardado e abençoado por Deus. Nós conhecemos a história dos valentes, a qual Joabe faz parte. Mas Joabe era um homem, ao mesmo tempo que ele era um homem fiel, leal, ele era um homem sanguinário. Era um homem que não media esforços para fazer aquilo que o seu rei queria, além daquilo. Joabe era um homem que todo grande exército gostaria de ter. Destemido. Houve um momento da história que a casa de Davi e a casa de Saul fazem guerra, e os soldados de Joabe, a qual ele era comandante nesse período, eles entram em confronto com Abner, da casa de Saul. E a Bíblia diz que eles começaram a travar a batalha, onde da casa de Davi morreram quase 300 homens, 300 e poucos homens, e da casa de Davi apenas 17 homens. Porém morreu seu irmão, Azael, irmão de Abissai e irmão de Joabe. A Bíblia diz que Abner o matou. E Davi então começa ali a sua... Passa-se os tempos, o reino de Israel era dividido entre Hebrom e Judá, Israel e Judá, perdão. E a Bíblia diz que Davi quis fazer paz, aliança com Abner. Abner quis fazer, porque eram todos da mesma casa, eram todos do mesmo país, tinham o mesmo Deus. E a Bíblia diz que Abner então foi ter com Davi, depois de um monte de detalhes, e Joabe não estava. Ao voltar de uma grande peleja, Joabe descobre que Abner tinha ido feito uma aliança com Davi, e pelas costas de Davi, movido pela vingança, ele manda mensageiros a Abner para Abner vir de volta. E
ao vir, Abner é morto traiçoeiramente por Joabe. Eu acredito que aí que Joabe começa a cair, sabe? Começa a perder o propósito de Deus na sua vida. O fato de ele ser valente, de ele ser sanguinário, a circunstância requeria isso dele. Ele lutava contra homens, contra exército, então até que certo ponto era uma qualidade. Porém, movido pela vingança, pela falta de perdão, falta de amor, Joabe descumpre uma ordem de Davi, engana Abner e mata a traição. Isso acabou lhe custando, talvez, o título de homem mais leal e fiel a Davi. Outras vezes, Joabe comete erros terríveis. Ele acaba matando Absalão na revolta, onde a ordem não era para matar. Ele mata depois Amasa. Massa era um tipo de valente de Davi que ficou no lugar dele depois dele ter deixado o posto de comandante. Tudo isso foi gerando em Joabe uma perca de rumo, uma perca de propósito. Por que eu estou te contando essa história? Porque essa história ilustra muitas das nossas vidas. Nós começamos certo, começamos com um propósito, mas diante das circunstâncias, diante das situações que nos assolam, nós perdemos o foco, nós perdemos a direção. Joabe tinha tudo para terminar bem. E por fim, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quando o Adonias se lança em lugar de rei, no lugar de Salomão, o que Joabe faz? Joabe, junto com Aitofel, se juntam a Adonias para apoiá-lo, afundando toda a sua fama de quando ele começou, que ele era um homem leal. Joabe, a fazer isso, ele mostra a sua verdadeira face. Não de um homem que começou bem, mas de um homem que ao longo do tempo, ao longo da caminhada, se tornou, porque foi levado pelas suas emoções, pelos seus sentimentos. Quantos de nós, quantos homens e mulheres que na caminhada cristã acabamos perdendo o propósito. O fim de Joabe foi triste, como eu disse no primeiro vídeo. Não cabe a mim dizer sobre a salvação de Joabe ou não, não importa. O que eu extraio dessa história são exemplos de como me portar, de como ser guardador de princípios que eu defendo, de como eu tenho que sustentar uma posição a qual eu fui gerado nela. Joabe começou bem. O próprio Joabe diz que Davi era um homem escolhido por Deus. Como pode um homem que tem a clareza, que tem a revelação de Deus a respeito de um propósito, pode se deixar se perder? Como pode um homem que teve vitórias e vitórias, e todas essas vitórias foram ditas a Deus, foram levadas a Deus, e Deus foi glorificado, como pode um homem que por muitas vezes chorou com Davi, viveu ao lado de Davi, comeu pão, lutou as dores de Davi, de repente ele começa o processo difícil na vida dele, terrível. E toda pessoa que acaba mal, ela começa desobedecendo. Primeiro ele mente, ele mata o filho de Davi, Absalão, ele mata Amasa, ele mata Abner, e todos essa matança
partiu de uma desobediência. Então, o que eu quero ensinar para você, e quero viver isso, é que as nossas escolhas dentro do propósito são primeiro para que se termine bem. Eu quero terminar bem, eu quero que você termine bem. Nós precisamos terminar bem. Portanto, em nome de Jesus, reveja os seus conceitos e repense a maneira que Deus te chamou, como te chamou e por que te chamou. Melhore naquilo que você precisa. Em nome de Jesus, há uma necessidade de eu, de você, de nós terminarmos bem. Há uma necessidade. E terminar bem é terminar obediente àquilo que Deus nos falou. Em nome de Jesus, que você possa, com a glória de Deus, chegar naquele grande dia e dizer: combati um bom combate. Eu guardei a minha fé, eu comecei bem e estou terminando bem. Não seja como Joabe. Joabe foi assassinado por um servo de Salomão na escada do templo. Fim triste. Que fim triste. Sabe, queridos? Um homem de valor, um homem valente, um homem que era reconhecido. Por um período muito longo, ele foi conhecido como um homem leal a Davi, de uma família abençoada por Deus. Em nome de Jesus, termine bem. Termine bem. Termine bem. Está na sua mão terminar bem. Que Deus possa nos abençoar e nos manter firme naquilo que Ele propôs em nosso coração. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para terminar. Que Deus abençoe. É uma palavra simples, talvez de uma razoabilidade, mas é uma palavra para você meditar. Que Deus te abençoe e que te faça terminar bem, para a glória de Deus, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. Deus abençoe. Nós vamos postar outro vídeo aqui para falar mais sobre esse assunto, tá bom? Deus abençoe você. Fique na paz.